Olá, eu sou Guilherme Ravache, colunista do Jornal do Comércio, e hoje eu tenho um convidado aqui para falar de Uber. Nas últimas semanas a gente tem comentado bastante sobre o Uber, tem tido muita repercussão. Eu recebi muitos e-mails de motoristas de Uber, de usuários também, mas principalmente motoristas, comentando dos problemas e das questões que eles têm enfrentado no dia a dia. Então, para justamente ver mais esse lado do motorista, discutir um pouco mais sobre o aspecto do motorista, eu convidei o Wagner Oliveira. Ele há 6 anos tem denunciado problemas com Uber, tem apontado questões muito complexas em torno da plataforma. O Wagner, ele foi motorista do Uber, hoje ele é um consultor, ele dá consultoria para motoristas do Uber, ele também tem um canal no YouTube, onde ele fala de Uber, basicamente. Esse canal já está com mais de 19 mil inscritos, ele aponta abusos do Uber, não só do Uber, de outras plataformas de transporte também, e ele é autor do livro Minha Batalha contra o Uber. O Wagner foi o primeiro brasileiro expulso da plataforma, expulso do Uber, e também o primeiro trabalhador, né, a entrar com uma ação na justiça solicitando o vínculo de emprego com o Uber. Wagner, bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, e vamos conversar um pouquinho mais de Uber, né? Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, Guilherme. Por que está aumentando tanto o preço do Uber nas últimas semanas, nos últimos tempos? É só uma questão do preço do combustível, Wagner? O que acontece? É um serviço que a tarifa dele é um dumping para poder quebrar o sistema todo e eles formarem aí ou um monopólio ou um duopólio, né? Porque o que a gente está vendo é uma briga entre americanos da Uber contra os chineses da 99, que é da Didi Chuxing, contra agora os russos da InDriver e a espanhola Cabify, que já foi embora e deixou para trás um passivo trabalhista bilionário. Bom, a tarifa, então, ela é barata para poder quebrar o sistema. Então, é um dumping, né? E, infelizmente, as autoridades nada fazem. Então, está quebrando tanto as empresas de transporte urbano, né? E está quebrando também a tentativa de quebrar o táxi também. Então, a viagem ela dá prejuízo para o motorista. Então, para você ter uma ideia, a tarifa do táxi é próxima de R$ 3 o quilômetro rodado desde janeiro de 2016. E a tarifa da Uber varia de 40 centavos, 90 centavos, até 1,10, 1,20. Então, é uma tarifa que dá prejuízo. E os motoristas não estão mais aceitando as corridas depois dos sucessivos aumentos do preço do combustível. Então, o que já era ruim, simplesmente ficou péssimo. Ô Wagner, mas o Uber pode morrer? A Uber morrer é difícil, porque o SoftBank botou 10 bilhões na Uber. O fundo de pensão da Arábia Saudita botou 3 bilhões e meio. Aí você tem o Morgan Stanley, você tem uma série de corretoras que colocaram lá 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Então, é muito dinheiro envolvido e eles estão fazendo de tudo para poder salvar a empresa. Na questão do transporte de passageiros, eu estou vendo que eles não vão prosseguir com isso e deverão focar só nas entregas. Tanto entrega de comida como entrega de encomendas. Eu estou vendo a empresa fazer muita parceria nesse sentido. Eu acho que uma hora ou outra ela vai ter que desistir desse negócio de carona, porque ela nunca deu lucro. E o prejuízo, o endividamento dela já está beirando aí, já está em torno de 50 bilhões de dólares. Muita gente sugere, né, eu tenho ouvido sugestões do governo entrar nesse mercado e regular o mercado, inclusive aumentar a regulação sobre o Uber e os demais aplicativos, né, de transporte. Qual a sua opinião sobre isso, Wagner? O governo deveria ter um papel mais atuante ou deveria criar uma tabela, como é o caso dos táxis? Não, Guilherme, o serviço, volto a repetir, o serviço é irregular, o serviço é inviável sob todos os aspectos. Eu defendo a expulsão dos aplicativos, tá? Porque eles não aceitam conversar, eles não aceitam negociar, eles querem atropelar prefeitos, governadores e presidente da República. Eles estão enfrentando aí, afrontando o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, estão afrontando o prefeito de Londres, a Sadiq Khan, eles não respeitam ninguém. Então,
eu sou contra os aplicativos, sou a favor da distribuição e da expulsão dos aplicativos do território nacional. E a solução que está no meu livro, que é a solução mais perfeita, foi quando eles chegaram no Japão. Aí as autoridades japonesas falaram, como é que é o negócio de vocês? Aí eles explicaram e falaram assim, nananina não, aqui não, jacaré. Aqui, se vocês quiserem operar, vocês vão colocar esse aplicativo dentro do sistema de táxi, que é o sistema legal. Então, o táxi existe há 370 anos, nasceu lá na Inglaterra, e há 120 anos está no Brasil. É uma ferramenta da engenharia de trânsito e transporte. Essa é a solução. Então, eu defendo o fim dos aplicativos e o rearranjo do modelo de táxi, trazendo, inclusive, alguns motoristas para o sistema. Agora, os aplicativos não têm conversa, porque eles estão praticando evasão de divisas, tá? A gente está perdendo a faixa de R$ 1 bilhão por mês. Na hora que encerra a corrida, debita no cartão de crédito do cliente, aí esse dinheiro já vai, ou vai para os Estados Unidos via Uber, ou vai para a China via 99, ou vai para a Rússia via InDrive. Então, nós estamos tirando dinheiro da economia, prejudicando mais o comércio e toda a economia, e o cliente precisa parar de usar esse aplicativo. Wagner, qual seria, então, a melhor alternativa ao Uber? O que a sociedade, né, deveria fazer para resolver essa questão do transporte público, ou do transporte, enfim. Porque o Uber é público, mas ao mesmo tempo é individual, né? Porque uma pessoa entra no carro, um passageiro. Veja bem, o Uber é uma empresa privada que se meteu a fazer transporte público. Transporte público é função do Estado, assim como é saúde, educação, habitação, segurança pública, isso é função do Estado. Então, você tem uma empresa privada que está usurpando uma função que é pública. E aí o poder público perdeu o controle da quantidade de carros e agora da quantidade de ônibus. Então, nós estamos no caos. Então, não existe. A solução é parar os aplicativos imediatamente. Enquanto o governo não tomar essa medida, nós vamos ter um blackout nas capitais. O Rio de Janeiro está impraticável de você andar, porque nós temos cerca aí de, vamos supor, aí 2 milhões de motoristas nas diversas plataformas e mais 3 milhões de motofretistas e fazendo entrega. Então, você vê que, mesmo na pandemia, o trânsito do Rio de Janeiro está todo travado, porque são todos desempregados na rua tentando trabalhar no aplicativo. E aí há uma super oferta de carros e de motoristas, porque o número de desemprego é muito grande. E o governo não quer mexer nisso, porque, a princípio, os aplicativos estão dando emprego, mas não dão emprego coisa nenhuma. Isso é uma perda de tempo, e quanto mais o motorista fica ali, a carteira dele fica em branco depois, no final, na hora que ele for buscar um emprego, ele vai ter que explicar por que a carteira dele ficou em branco durante 2, 3, 4, 5 anos. A PL 3185, que está transitando em Brasília, ela é justamente uma tentativa de regular mais esse setor. Por exemplo, exigindo que os aplicativos sejam mais transparentes, explicando por que o motorista foi expulso, e até notificando com 24 horas de antecedência. Isso é apenas uma medida paliativa ou, de fato, é um benefício para os motoristas? Paliativo, isso não vai dar em nada. A Uber é uma milícia digital. Tá? A caixa preta dela, ninguém mexe, ela não compartilha informações que está na caixa preta dela, e eles estão incrustados lá no QG deles, lá no headquarter, lá em São Francisco, da Califórnia, e de lá eles praticam toda sorte de crimes. Eles estão lesando os motoristas, estão lesando os passageiros em falsas tarifas dinâmicas, porque quando coloca a tarifa dinâmica para o cliente, tá? Nenhum secretário de transporte conferiu se aquela tarifa está de fato dinâmica. É uma mentira que ela conta para o passageiro, tá? E tanto é que o motorista, a maioria dos motoristas tem 2 celulares. Então, nenhum celular ele é motorista, no outro celular ele é cliente. No celular do cliente está dando tarifa dinâmica, no celular dele está dando tarifa normal. Aí o que eu falo lá no meu canal é que a Uber está lesando o cliente para ela e não para o motorista. De fato, uma questão complexa e difícil de resolver, porque eu também fico imaginando se você amanhã depois assim, não tem mais Uber. Com a quantidade de carros, motorista que tem, se o sistema público hoje daria conta de absorver, né, toda essa demanda que existe no mercado. Talvez fosse necessária uma fase de transição, né?
Veja bem, é o que você está falando, já desarranjaram o sistema. Aí você agora já está propondo, quer dizer, a gente teria que fazer o rearranjo do sistema. Vai ser o caos, o estrago já está grande. Eu chamo a Uber de câncer e metástase. Então, o paciente já está na UTI. Então, aí depois, para ele se recuperar, você vai ter que fazer uma série de inserções, né? De inserções cirúrgicas para poder reequilibrar o sistema de novo. Não vai ser fácil fazer isso. Wagner, obrigado pela participação, obrigado pelos seus comentários. Vamos continuar observando aí, né, como vai desenrolar essa história do Uber, aí um grande desafio que a gente tem, né, para os grandes centros urbanos, né, para todo mundo que depende de transporte, né.